Você sabia que exercer fé, crer, como diz as Escrituras, envolve uma guerra? Sim. A palavra de Deus fala a respeito do combate da fé. Portanto, há uma batalha a ser travada. E essa natureza da fé ou do exercício da fé também precisa ser entendida se nós queremos ser bem-sucedidos no exercício da nossa própria fé. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos tratar desse assunto. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12, nós lemos: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Assim como nesse texto de 1 Timóteo 6,12, em outras duas ocasiões, o apóstolo Paulo nos revela esse jogo de palavras de um combate. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala sobre lutar por promessas. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala da importância de lutarmos para completar a carreira cristã. Nós precisamos entender por que a Bíblia faz essa analogia com o combate. Em que área da nossa vida ela se aplica? Eu diria praticamente em tudo, porque em tudo na vida cristã é necessário que nós usemos fé. Talvez a primeira parte do entendimento de que exercer fé é uma batalha esteja relacionado com a ideia de que há uma luta contra os nossos pensamentos. Em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 14, o apóstolo Paulo diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. As coisas espirituais não são necessariamente racionais ou fáceis de ser compreendida pela mente, pela razão. E há momentos onde em fé estaremos travando uma batalha com a própria razão. Muitas vezes a nossa mente não consegue entender como um único Deus pode se revelar em três distintas pessoas. E nem sempre vamos poder afirmar que a fé é racional. Muitas vezes ela está em choque com a razão. E é por isso que é necessário uma confiança que vá além daquela explicação natural que a mente pode absorver. Nós podemos destacar também, que a razão luta contra a expectativa de fé. Em Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, quando a Bíblia se refere a Abraão como o pai da fé, um exemplo de fé que nos deixou pegadas, um exemplo a ser seguido, a Bíblia diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações. O que significa esperar contra a esperança? Que tudo aquilo que no reino natural, na lógica humana, o fazia chegar a uma conclusão, não era o que ele podia esperar. Ele precisava de um posicionamento de fé distinto. E naquele momento, ele tinha que lutar contra a lógica, ele tinha que escolher acreditar numa promessa, uma palavra de Deus que havia sido liberada a ele. A lógica muitas vezes vai tentar nos colocar contra Deus. A mulher de Jó, diz a Bíblia, depois de constatar tudo o que estava acontecendo, ela vira para o seu esposo e diz: amaldiçoe seu Deus e morre. Naquele momento ele diz: você fala como uma doida. Nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Na verdade, na perspectiva humana, a lógica estava a favor daquela mulher. Que Deus é esse que não está demonstrando o seu amor, o seu cuidado? Mas a fé, ela não flui pelo caminho da lógica, ela confia em Deus. A fé, ela se apoia no caráter de Deus. E mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, nós sabemos que Deus continua sendo exatamente aquilo que Ele diz que é e que Ele fará exatamente aquilo que Ele disse que faria. Então nós precisamos entender que há momentos onde não podemos sucumbir à lógica ou à razão. Isso não significa que na caminhada cristã não haja no dia a dia o uso da lógica, da razão, sabedoria e o bom senso, mas em que há momentos onde a fé precisa atropelar a lógica e a razão para ficar com a palavra de Deus. Uma segunda área onde travamos essa batalha da fé, o combate da fé, é em relação aos nossos sentimentos. Em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia diz que quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro, empolgado, olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus libera uma palavra e diz: vem. E Pedro sai e caminha sobre as águas. No entanto, a Bíblia diz que, começando a reparar na força do vento e no tamanho das ondas, Pedro sentiu medo. E é nessa hora, quando o sentimento entra, que a fé começa a ser abortada ou sabotada e Pedro começa a afundar. Essa talvez seja a razão pela qual tantas vezes e ocasiões na Bíblia nós vamos ver o Senhor Jesus usando a expressão não temas. Quando Jairo, o chefe da sinagoga, recebe a notícia de que sua filha que estava enferma e por quem ele tinha pedido a Jesus que fosse orar por ela, acaba falecendo, Jesus vira para ele e diz: não temas,
crê somente. Em outras palavras, Jesus está dizendo que aonde o medo entra, a fé sai. Mas aonde a fé entra, o medo sai. E nós precisamos de um posicionamento firme, lutar contra um sentimento que tenta sabotar a nossa fé, como é o caso do medo. Tenho colocado bastante ênfase ao longo do meu ministério a respeito da necessidade de que entendamos que a fé nos leva a um lugar de uma confiança sobrenatural. O apóstolo Paulo diz que a paz que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Há um lugar de descanso da fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, nós os que cremos entramos no descanso. E nós precisamos entender que o tempo todo a fé vai travar uma batalha contra sentimentos, como o medo, que estamos usando aqui a título de exemplo, e que nós precisamos de um posicionamento onde o sentimento não nos controle, não nos governe, não nos domine. Essa batalha sempre vai acontecer, não só no nível da razão, né, dos nossos pensamentos, mas também no nível da emoção contra os nossos sentimentos. Mas também temos uma guerra contra a visão. Já que a palavra de Deus define em Hebreus 11 e no versículo 1, que a fé é a convicção das coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam, nós precisamos entender a natureza da fé. Ela não depende daquilo que o olho natural vê. Isso não significa que a fé não tenha a sua própria visão. Muitas vezes já vi pregadores tentando definir fé como se fosse, né, o ato de fé, de crer, como se fosse um passo no escuro. Eu digo que essa definição só cabe na ótica de outros. A fé pode parecer um passo no escuro quando outra pessoa está te olhando dar o passo de fé. Mas quem dá o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando, porque a fé tem a sua própria visão. Na verdade, a fé enxerga aquilo que o olho natural não enxerga. É por isso que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não por vista. É por isso que a palavra de Deus também nos diz lá no livro de Hebreus, que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. A fé nos dá a capacidade de enxergar aquilo que o olho não enxerga. Mas quando focamos só naquilo que o olho natural enxerga, provavelmente perderemos a visão de fé. Um exemplo bíblico a ser considerado é quando aqueles 12 espias são enviados a observar a terra de Canaã e retornam. 10 deles vêm com um péssimo relatório. Eles até reconhecem que a terra é boa, mas eles dizem, mas a terra tem gigantes, eles habitam em cidades fortificadas, essas cidades estão no alto dos montes, eles estavam sendo orientados por aquilo que a visão natural, a visão dos olhos dizia. Josué e Caleb, 2 desses 12 espias, na verdade os únicos de uma geração inteira que acabaram entrando na terra prometida, têm um posicionamento diferente. Eles reconhecem que os gigantes estão lá, mas ignoram essa realidade, porque eles colocaram os olhos numa outra realidade. Eles dizem, ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Em outras palavras, ele estava dizendo, e daí se o olho natural constatou um problema? O nosso olho espiritual, os nossos olhos da fé, eles estão enxergando a materialização da promessa, o cumprimento daquilo que Deus disse que seria nosso, e porque eles tiveram esse posicionamento, foram os únicos, repito, de uma geração inteira a entrar naquilo que Deus tem. Exercer fé muitas vezes significa travar uma guerra contra a visão, contra aquilo que os olhos naturais constatam. Exercer fé é uma escolha de confiar em Deus, a despeito do raciocínio ou da lógica, a despeito do tipo de sentimento, a despeito do que a visão constata. E quando decidimos confiar em Deus, talvez pelo prisma natural, não espiritual, poderíamos dizer, confiar cegamente em Deus, nós podemos experimentar intervenções extraordinárias. O Senhor Jesus declarou, se creres, verás a glória de Deus. Quando decidimos não ver as circunstâncias e focar naquilo que Deus tem, então nós estamos nos qualificando para ver a manifestação da glória de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 18, Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então ele fala onde vamos atentar. Essa palavra traduzida atentar, no original grego significa fixar os olhos. Tanto que a NVI traduziu exatamente assim, não fixamos os olhos nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. Mas se não se veem, como fixamos os olhos? Não mais os naturais, e sim os olhos da fé. E quando fazemos essa escolha, vencemos a batalha contra a visão, vencemos a batalha contra o sentimento, vencemos a batalha contra a lógica, escolhendo andar na palavra de Deus. Acreditar e confiar no Senhor é uma escolha. Enquanto a mulher de Jó desistia, ele finca o pé. Ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Eu quero encorajar você, combata o bom combate da fé.
não desista. Entenda que enquanto lutamos, há um papel para a confissão. Paulo diz para Timóteo, mantenha a boa confissão, faça como o Senhor Jesus fez, mantenha declarações. Abraão fez uma boa confissão, os espias fizeram uma boa confissão. Aqueles que creem declaram isso, porque a fé ela começa no coração, mas ela é expressa por meio da nossa boca. E quando firmamos esse posicionamento e declaramos isso, com a consciência de que a fé é perseverante, nós vamos seguir travando uma batalha também contra o tempo, até que o resultado se manifeste. Que Deus te abençoe e que você seja fortalecido para combater o bom combate da fé.